você participar do Consup é você participar das principais discussões políticas e institucionais que o IFSC passa, né? É você ter capacidade de decidir, discutir assuntos que vão ser decisivos para a instituição num largo tempo. E quando você está no Consup, você começa a entender a realidade e os dilemas que os diferentes locais do Estado, né, os campos dos diferentes locais do Estado passam. Então, nesse sentido, ele é muito importante. O Consup é o espaço da instituição que reúne as condições para uma discussão ampla. O Consup ele é o colegiado máximo da instituição, está posto em lei, e ele é também estabelecido em lei um espaço não apenas consultivo, mas deliberativo. Então, é uma oportunidade de se engajar nas discussões que a instituição tem sobre o seu próprio futuro, sobre as pautas estratégicas do IFSC. É uma responsabilidade e, de certa forma, poder contribuir, né? Você conseguir contribuir com algumas ações dentro de normas e políticas que estão sendo elaboradas ali dentro, é muito gratificante para nós enquanto servidor, enquanto técnico administrativo, né, representando uma categoria. Você não está no colegiado, independente de qual seja, para dar apenas a sua visão. Você está ali para representar um segmento, uma região, um grupo. Então, a voz sua, o seu voto dentro de um debate, ele não é o Daniel apenas pensando ou falando, né? É resultado de um diálogo prévio, né, idealmente prévio, sobre aquela pauta, sobre aquele tema, com as pessoas com que você tem o diálogo no seu dia a dia de trabalho, né? Colegiado, no qual a gente tem que, né, não apenas opinar, mas também escutar, nos agrega ampliando as nossas visões, ampliando as percepções que nós temos, às vezes, de realidades que são diferentes da nossa, ampliando e ajudando a gente a compreender essas diferentes realidades. Então, eu acho que o Consup é esse espaço que, enquanto servidor, me ajudou a olhar ainda melhor, vamos dizer assim, e a conhecer essas diferentes realidades e a conhecer esses diferentes pontos de vista. Eu peguei o início da pandemia, né, então todos os processos que envolveram a adaptação do IFSC em relação ao contexto de pandemia, né, pelo menos na fase inicial, né, eu participei e foi muito importante, né? Lembrando que também na época nós tivemos aquele período em que nós ficamos sem o nosso reitor eleito, né? Ficamos com uma gestão que foi indicada pelo governo federal, um período bastante tenso, institucional, e foi importante também a participação dos conselheiros para garantir que a democracia no IFSC se permanecesse, né? Pude me posicionar na história do IFSC, né? Que foi um momento crucial. Traz uma responsabilidade maior, isso com certeza. Porém, é muito satisfatório, porque você vê as coisas acontecendo, as coisas funcionando, né? Um grande exemplo foi agora na questão da pandemia, né? As deliberações que a gente tomou no Conselho Superior no tocante aos alunos fazer as atividades não presenciais, no tocante à utilização das máscaras, né? A questão da intervenção também, que mexeu muito com os ânimos do Conselho Superior. E isso mudou toda a estratégia que a gente tinha mapeado para trabalhar na pandemia. Então, quanto estudante, eu posso dizer que um dos meus maiores desafios foi ter participado do Conselho Superior durante a pandemia, ter participado da luta de auxiliar na posse do reitor e de também poder deliberar sobre o orçamento e sobre as atividades não presenciais do Instituto Federal. Previsão de acontecer muito em breve, a gente tem tanto os rearranjos institucionais, né, então as reorganizações administrativas da instituição, da alocação, das funções, dos cargos, do organograma, da maneira como a instituição se organiza. Então isso é uma pauta que já vem acontecendo, já vem sendo debatida de alguma maneira, né? Eu acho que isso é uma pauta muito relevante. A instituição tem a necessidade de reformar essa própria estrutura administrativa, né? Então eu creio que muito em breve a gente deve estar revisando o regimento da instituição, o estatuto da instituição. O Consup ele é o coração do IFSC, né? Então eu tenho um entendimento de que a representação dentro dele, né, apesar de termos vagas limitadas, ela preferencialmente deveria espelhar
o máximo possível a comunidade do IFSC. Então, com 4 anos de Consup, que eu tive essa vivência, eu percebi que mulheres, negros, comunidade LGBT sempre eram minorias quando, às vezes, inexistentes ali, né? Então, eu acho importante que esses grupos procurem articular candidaturas, né? Que o primeiro passo para estarem representados nesses espaços é a candidatura, não é a única barreira, né, a ser vencida. A primeira barreira é ter candidatos, a segunda barreira é conseguir realmente eleger, né, os seus representantes. Eu acho importante que, em prol dessa pluralidade que o IFSC também o Conselho Superior e os demais colegiados também espelhem, né, essa comunidade plural que é o IFSC por meio dos representantes que estão lá eleitos, né, pelos seus pares. É uma conquista, que eu diria assim, da escola democrática, ter, né, conselhos onde diferentes atores podem discutir os diferentes assuntos pertinentes ao andamento da instituição. Então, eu acho que é muito importante o servidor, né, que tiver essa oportunidade aproveitar.